Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor, fala com a gente. Amém. Quem está em casa também faça esta oração. Deus tem nos desafiado a uma vida de obediência. Ele tem nos desafiado a uma vida de temor. E eu tenho dito sempre aqui ao longo desta série de mensagens que os milagres na igreja primitiva ocorriam em consequência destes pilares: observância dos fundamentos da fé, perseverança na doutrina, comunhão, relacionamento, unidade, partir do pão, que é a expressão do amor, da solidariedade, da empatia, oração, que define a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, e temor, que define a nossa postura e o nosso testemunho. Em consequência disto, muitos sinais e prodígios se faziam por meio dos apóstolos, e eu estou insistindo sempre nisto. Nós queremos os milagres sem a doutrina, sem a comunhão, sem o partir do pão, sem as orações e sem o temor. Se a igreja voltar-se para esses fundamentos da sua vida, da sua fé, milagres serão consequências. Alguns anos atrás eu vi, quando começamos a dar nomes aos cultos, culto das maravilhas, culto dos milagres, tarde da bênção, os pastores mais antigos não gostavam disto. Eles criticavam com muita frequência, porque eles entendiam que o culto não precisava ter um nome. E eles argumentavam que antigamente os milagres não dependiam de uma tarde da bênção para acontecerem, não dependiam de um culto dos milagres para acontecerem. E eu não conseguia compreender o que eles estavam querendo dizer, e embora eu não concordasse com a defesa deles, e continuo discordando, eu acho que não altera em nada ter o culto dos milagres, a tarde da bênção, a vigília da intimidade, não altera a essência do nosso propósito. No entanto, se analisarmos a igreja primitiva, nós vamos perceber que milagres para ela era algo consequente. Em toda a alma havia temor, e o texto diz assim: todos os dias o Senhor fazia. Era tão comum, pastores, que os enfermos, quando não conseguiam chegar a Pedro, eram postos nas calçadas para que Pedro, passando, a sua sombra os cobrisse. Mas sabe, irmãos, nós somos
idiotas, que se Deus começar a usar alguém com milagres nesse nível, de bastar a sombra passar por cima do campo do doente e ele ser curado, o indivíduo vai ficar tão vaidoso, tão metido, que ninguém vai conseguir ter mais acesso a ele de jeito nenhum. E por que entre eles não havia esse envaidecimento? Porque em toda a alma havia temor. O temor anula a vaidade. O temor te revela que qualquer pontinha de engrandecimento próprio ofende a santidade e a grandeza de Deus. Se nós colocarmos em prática a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor, milagres serão consequências, serão consequentes. Você vai orar em casa pelo enfermo, ele vai ser curado. Na rua você vai ser procurado para orar pelo enfermo, você vai orar e ele vai ser curado. Vai ser algo comum, normal. Eu já disse aos irmãos aqui nessas semanas que perseverar é permanecer naquilo que foi aprendido desde o princípio, os fundamentos da fé. Eu estou tão convencido da importância do ensino da palavra, da pregação que ensina, que sempre faço menção de um texto de Joel no capítulo 2, versículo 21, salvo engano, quando o Senhor diz através de Joel: eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva a seu tempo. O ensino justo da palavra de Deus regula até as estações, organiza, coloca as coisas no seu devido lugar, estabelece, estabiliza. Salmo de número 104, o salmista diz que o Senhor envia a sua palavra e cura. Pela palavra ele cura. O ensino da palavra gera cura. Por isso eles perseveravam, permaneciam na doutrina. E eu já disse aos irmãos que doutrina é o conjunto de normas e regras que definem as convicções de um povo. No caso da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos é uma referência ao bojo de ensinamentos do Senhor Jesus passados aos apóstolos e consequentemente repassados à igreja, e eles faziam questão de permanecer, de não criar mecanismos de inovação. E já estudamos aqui sobre alguns aspectos da doutrina, inclusive da cilada da desobediência à sã doutrina. E entendi e aprendi que todas as vezes que a igreja tenta relativizar as verdades fundamentais da fé, ela perde seu parâmetro, ela fica vulnerável. Paulo diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Também é de Paulo a expressão que diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, permanece fixo na doutrina.
Ele diz a Timóteo assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, ensino, orientação, direcionamento pastoral ou apostólico. Hoje eu quero falar um pouco, e na próxima semana a gente entra um pouco em comunhão. Não é que nós não estamos em comunhão, mas a gente começa a falar sobre comunhão. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre os privilégios da obediência. Os privilégios da obediência. Devo começar lembrando aos irmãos, até parafraseando e pegando um gancho no texto que Jones elaborou para fazer menção e honra a esses 10 anos da nossa igreja em ministério, que obedecer nem sempre é tarefa simples. Porque obedecer naquilo que eu já estava predisposto é confortável. Mas obedecer naquilo que contraria o que eu gostaria é sacrificial. Jesus narra a parábola de um pai que tinha 2 filhos, e ele chegou para o filho mais moço e disse: vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: não vou. E foi. Aí ele chega para o filho mais velho e diz: vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: vou. E não foi. Jesus então faz uma indagação: qual deles obedeceu ao Pai? E ali Jesus está fazendo uma referência a Israel, o filho mais velho, e os gentios representados na igreja, aqueles que seriam salvos, representando o filho mais novo, ou representados no filho mais novo. A mesma aplicação ele faz na parábola do filho pródigo, onde o filho mais velho representa Israel e o filho mais moço representa os gentios. E em ambos os casos, Jesus está falando sobre princípio de obediência. E eu disse aqui essa semana que a grande incógnita do Éden não é qual o fruto que Adão comeu, porque pouco importa se foi maçã, manga, carambola. A questão ali era de princípio. O Senhor disse: não coma. Princípio de obediência. Todo ambiente e toda decisão pautada na rebeldia quebra um princípio. E todas as vezes que nós somos guiados pela desobediência, o princípio da obediência foi quebrado, nós sofreremos as consequências da rebeldia. Daí Samuel dizer a Saul que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. E eu acho muito incrível como nós somos crentes de sacrifícios. Nós não temos problema de subir no monte para passar uma noite de oração no inverno. Quem já foi naquele monte que tem ali perto de Conceição da Feira ali, né? No inverno, sabe que aquele negócio 2 horas da manhã, irmão, faz um frio que você pede para o Espírito Santo acender uma tocha na tua cabeça. Mas eu já cheguei lá e não encontrei praticamente lugar para orar, cheio. Sou contra? Claro que não, pelo amor de Deus, não, eu estava lá. O que eu estou dizendo é que nós não temos problema de orar no monte, fazer campanha de jejum, campanha de oração, mas temos uma séria dificuldade de obedecer a Deus em coisas simples. Quando Ele diz: faz isso, não faz isso. E tem alguns que até gabam-se de
discuti com Jeová. Deus mandou eu fazer e eu discuti com Deus. Discutiu não, discutiu com a aranha. Eu não consigo pensar em alguém no Antigo Testamento mais íntimo de Deus do que Moisés. Com ele o Senhor falava boca a boca, face a face no texto de língua portuguesa, mas o texto hebraico ali é boca a boca, tipo respiração boca a boca. Mas um dia, eu li aqui domingo, Moisés vai conversar com Deus sobre algo que Deus não queria fazer, e ele diz assim: e o Senhor se indignou contra mim e disse: não se fala mais nesse assunto. Então Deus não discute com ninguém, o que Ele quer Ele faz. Então, quando nós temos mais disposição de oferecer sacrifícios do que de obedecer, nós estamos presos na dispensação da lei e não compreendemos ainda a dispensação da graça, porque a dispensação da graça nos guia pela obediência e não pelo sacrifício. E o mais lindo disso, senhores pastores, senhoras, é que para Deus, eu disse aqui domingo, me parece que domingo, obediência não é resultado de medo. Deus não nos força a obedecer. A obediência é uma oferta que eu apresento a Deus. A obediência é uma oferta que eu apresento a Deus. É a minha predisposição de cumprir o seu mandar, a sua ordem. E vou dizer de novo: quando Deus te manda fazer algo que você está predisposto, é muito mais simples. Mas quando Deus te manda fazer algo que contraria teu propósito, você entra em choque. Eu já disse aqui para os irmãos que uma certa feita eu estava pregando em Miami, uma linda igreja batista. Preguei 3 dias, 4 dias. E na segunda-feira, o vice-moderador da igreja me disse assim: nós preparamos um café com os ministros. Eu ia viajar à noite, para você tomar um café conosco. E fui, tomei café, tomamos chá, foi muito bom, muito, muito bom. Ainda lembro de detalhes, tudo muito ponta de orelha. No meio do café ele me chamou e disse assim: olha, nós te chamamos para tomar café aqui, não é porque a gente costuma tomar café juntos dia de segunda-feira, é porque nós nos reunimos ontem, concordamos em algo e queremos te fazer um convite. Você pode falar. Queremos que você venha pastorear a nossa igreja. A decisão foi unânime. Nós vamos te oferecer casa, carro, cobertura de saúde, $5.000 de salário. Irmão, e o dólar em relação ao real estava assim, voando nas nuvens. Na hora eu fiz a conta. Mas na hora, quando eu fiz a conta, na hora que eu vi o resultado, aqui dentro eu fiz assim: Deus está nesse negócio. Mas tem coisa que Deus demora a responder, irmão. Essa não, essa ele respondeu na bucha. Tenho nada a ver com isso. Aqui dentro, o irmão lá falando e eu aqui dentro negociando com Deus, né? O Senhor, faz a conta direita aí em cima. 1 ano só 1 ano é suficiente, 1 ano. E o Senhor me disse: eu não estou nesse negócio. Olha só, aí eu disse assim: amado, não é tão simples, não é só vir pastorear vocês, eu tenho família, eu tenho compromissos.
Não, 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 não. A gente não quer que o senhor largue a família, não. O senhor tem duas opções. O senhor pode ir buscar a família, ou o senhor pode simplesmente ficar aqui e a gente manda a passagem para a família vir. Eu disse, mas não dá. Olha que luta. Ele fez assim, pastor, qual é o problema? Está pouco? Diga de quanto o senhor precisa. Não faz isso. Eu disse, não é isso, irmão. É que fora da direção de Deus, $5.000 não dá nem para comprar remédio. Eu e você precisamos entender que você estará bem se você estiver no lugar que Deus quis te estabelecer. Você estará bem. Vou repetir: você estará bem se você estiver no lugar que Deus quis te estabelecer. Então, quais são os privilégios da obediência? Estar em paz, dormir em paz, acordar na madrugada sem sono às vezes, o que não me é incomum, mas ainda assim dizer, eu estou cumprindo o propósito para o qual Deus me quis estabelecer. Isso te dá paz. Primeiro privilégio da obediência, da perseverança na doutrina é ser guardado de pecar contra Deus. Quando você decide obedecer, o Senhor estabelece um propósito de te guardar. O que é pecar? Errar o alvo, sair da trilha. Sempre que o indivíduo saiu do caminho que Deus estabeleceu, é porque ele decidiu criar um caminho próprio, via paralela. Eu vou encurtar a viagem. E normalmente quando se faz isto, você vai ter problema. Sabe, quando você está na rodovia e de repente tem um congestionamento, eu fico... Porque você está lá na fila, atrás de uma centena de caminhões no congestionamento, aí uns caras espertos começam a sair pelo acostamento e vão te deixando para trás. E tem uns que passam, ainda dão uma buzinadinha e um legal. Agora, é legal mesmo, mais legal ainda, é quando ele vai subindo no acostamento, deixando todo mundo para trás. Quando chega lá em cima, uma viatura da polícia rodoviária. Aí fica o charme. O que é pecar? Pecar é cansar de esperar o tempo normal do processo e resolver adiantar por conta própria. Você vai se bater com uma blitz em algum lugar e vai ter que responder por isso. Salmo de número 119, versículo 11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Ana está cantando, e no cântico de Ana está escrito assim: o Senhor guardará os pés dos seus santos. Por isso que no Salmo 121 diz assim: aquele que te guarda não tosqueneja. Dá um toque assim na esposa do seu lado, ou na mãe, ou no filho do seu lado,
E se não tiver ninguém do seu lado, olha para alguém aí de longe e aponta assim que ele vai entender. E você está dizendo assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 14, João diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não se vence o maligno sem que a palavra de Deus esteja em nós. Interessante, Satanás chegou para tentar a Jesus. E no relato de Lucas, está escrito assim: lançou sobre ele toda a sorte de tentações. No registro do escritor aos Hebreus, ele diz assim: Jesus em tudo foi tentado. E quando Satanás aborda a Jesus na tentação, em nenhum momento você ouve Jesus dizendo: eu te repreendo. Jesus dizendo: eu te expulso em nome de Jesus. Está escrito, está escrito, também está escrito, está escrito, porque o que te dá vitória sobre Satanás é o que está escrito. Aleluia! Não importa a força das trevas operando contra você, se você se apegar naquilo que está escrito, é lei. O Senhor faz valer a sua palavra, porque Ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Essa semana eu conversei com um rapaz que me disse que fez uma aliança com uma entidade maligna e gostaria de retomar a sua posição na igreja, mas estava com muito medo, porque o demônio com quem ele fez uma aliança e um pacto estava ameaçando matá-lo. Pastor, o que eu faço? Eu disse para ele: simples, tome uma decisão. Que decisão? Decida se submeter à palavra de Deus. Por quê? Porque quando você decide se submeter à palavra de Deus, o Senhor Jesus toma a frente, te coloca atrás dele e diz para Satanás: para tocar nele vai ter que passar por mim, porque ele decidiu guardar a minha palavra. A palavra de Deus é tão importante que é a única coisa de quem a Bíblia diz que está mais elevada do que os céus. Então eu não entendo e não consigo assimilar a coragem de alguém de distorcer a palavra na tentativa de enriquecer aquilo que já é a fonte de toda a riqueza. Quem obedece é guardado do pecado. A palavra gerará santificação. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obedece. Meu pai um dia veio com uma proposta assim, bem inteligente. Eu estava naquela fase do adolescente botando fogo na escola. E eu fui um adolescente problemático. Cá entre nós não conta para ninguém, mas eu fui um adolescente problemático. Só Jesus na causa, tá? Mas meu pai chegou para mim um dia e fez assim: é o seguinte, você não precisa me obedecer. Tudo que eu queria, uma liberação dessa. Detalhe, meu pai era um pastor conservador, irmão. Então eu cresci numa época que até brincar de gude, alguém aqui conhece gude? Até brincar de gude era pecado.
Short, parei de usar com 12 anos, depois disso era pecado. Aí meu pai chega para mim e diz assim: você não precisa me obedecer mais, nem precisa obedecer sua mãe. Ele não sabe não, mas o meu coração se alegrou. Aí ele diz assim: basta você obedecer a Bíblia. Que proposta? Que a Bíblia diz assim: obedece aos pais, honra teu pai e tua mãe. Ela vai guiar a tua vida. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, obedeciam a palavra, porque quando nós obedecemos a palavra, ela nos guarda de pecar contra Deus. Segundo lugar, o privilégio de obedecer a palavra nos dará bom êxito nos nossos empreendimentos. A obediência nos dará bom êxito em nossos empreendimentos. Olha para mim, você que está em casa, não significa que você não vai ter problema nos seus empreendimentos. Você terá, mas significa que o resultado será alcançado, porque debaixo da obediência Deus tem um compromisso de respaldar aquilo que você faz. Lembrei-me agora de quando Abraão chama Eliezer, seu servo mais antigo, e que o texto de Gênesis 24 diz que Eliezer era um gestor de toda a riqueza de Abraão. E Abraão diz para ele no versículo 14: faça um pacto comigo e jure que você trará para meu filho uma mulher que não será dentre os povos onde eu habito, mas da minha família. E Eliezer jurou, se comprometeu. E quando ele viaja levando 10 camelos, levando ouro, a Bíblia diz que quando Eliezer chega no local onde ele vê um poço e gente tirando água e dando de beber ao rebanho, ele para e diz assim: Senhor, peço-te, dá-me hoje bom êxito, para que eu leve ao meu senhor uma filha da sua família. Versículos 51 a 58. E Eliezer coloca diante de Deus um propósito: eu te peço. Olha que propósito bravo. Aquela moça de quem eu me aproximar e disser: deixa-me pegar água para os camelos, aquela que se oferecer e disser: deixa que eu darei de água a beber aos camelos, esta será aquela que o Senhor escolheu para o meu senhor Isaque. Espera aí, quantos camelos? 10. Você sabe quantos litros de água um camelo ingere? 70. 30 ele bebe, 40 reserva para o deserto, e à medida que sente sede ele vai liberando. 10 camelos. Não é fácil chegar para uma moça e dizer assim: moças, senhoritas, dá licença que eu queria dar água para 10 camelos. E uma delas vai chegar lá e vai dizer assim: não precisa, pode ficar tranquilo que eu dou. Isso é uma tarefa simples? Não. Mas na hora que Eliezer chegou e pediu licença para dar água aos camelos, uma moça se apresentou e disse: não te preocupas, você está cansado da viagem, não sei de onde você vem, seu semblante está fatigado, descansa que eu vou dar de beber aos teus camelos. Quando você tem a decisão de obedecer a Deus, Ele faz todas as coisas serem postas no lugar necessário, e as pessoas certas para te abrirem as portas que você precisa para ter acesso aos lugares que precisa chegar. É incrível, ele move, ele vai
fazendo as coisas acontecerem. Porque quando você decide fazer seguindo a direção de Deus, Ele te dará bom êxito. Por isso que o Senhor diz a Josué assim: medita na minha lei, Josué 1,7, de dia e de noite, porque ela te guardará de tropeçar o teu pé, e te fará bem sucedido por onde quer que andares. Quem quer ser bem sucedido? Levanta a mão. Em casa diz amém, eu não vou ouvir, mas diga. Decide obedecer a palavra. O Senhor te fará bem sucedido. Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diz para você assim: vai dar certo. É só decidir perseverar na doutrina, obedecer à doutrina. Terceiro, quando nós decidimos obedecer, Deus libera sobre nós a sua bênção. Crente não vive de sorte, crente vive sob bênção. Está debaixo de uma ordem divina para prosperar, para caminhar. E pelo amor de Jesus, quando o pastor Josué falar de prosperar ou prosperidade, não pense em cifrão. Porque prosperidade bíblica não é dinheiro. Eu conheço rico que não prosperou. Prosperidade bíblica é um conjunto de coisas harmonizadas, funcionando para um propósito na sua vida. Então, quando decidimos obedecer, o Senhor decide nos abençoar. Abrão, sai-te da tua terra, da casa do teu pai. Gênesis 12, de 1 a 5. Do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 5. Partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe ordenara. Saiu, obedeceu. Aí no capítulo 17 de Gênesis, versículo de número 1 até o versículo de número 3, o texto sagrado já está relatando a trajetória de Abrão. E na trajetória o Senhor aparece a Abrão e diz: eu sou Jeová Yahvé El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, sê perfeito, e eu colocarei entre mim e ti uma aliança perpétua. Uma aliança o quê? Permanente, perpétua. E te engrandecerei grandissimamente. Preste atenção nisso, parece uma redundância. Se eu vou te engrandecer, já é grande, mas o Senhor diz: eu te engrandecerei grandissimamente. É ao quadrado, é grande no sentido pleno da palavra. Anda na minha presença, sê perfeito, estabelecerei contigo minha aliança, e eu te engrandecerei
grandissimamente. Você vai ser grande no sentido pleno da palavra. Abraão caiu sobre o seu rosto e orou, e o Senhor falou com ele dizendo: e a minha aliança não encerra quando você morrer, porque a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. Lá na frente o Senhor diz a Abraão: você vai morrer velho, em boa velhice morrerás, e em paz irás a teus pais. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai ficar velho, não vai morrer novo, e vai morrer em paz. Isso está na relação da obediência. Você envelhece e envelhece em paz, porque a obediência nos leva em caminhos de paz. O Senhor libera sobre nós a sua bênção quando nós decidimos perseverar, obedecer. Olha Paulo, preso, condenado à morte, vai ser decapitado, mas está em paz. Dá para entender a loucura da fé? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o detalhe, foi julgado e condenado. O dia da execução em Roma, o cara não sabia o dia que ele seria executado. Podia ser qualquer dia. No meio da noite o guarda podia entrar na cela e dizer: chegou a hora. Ele poderia ficar semanas, meses, anos na cela, esperando o dia da execução. Ou seja, ele estava morto desde o dia da sentença. Porque quando o camarada é sentenciado hoje, você vai ser executado daqui a 2 anos, ele ainda tem 2 anos de vida, tem 2 anos para viver. Mas você foi sentenciado hoje, e o dia da execução você não vai saber, morreu. Ele não tem mais como construir uma ideia de futuro, porque qualquer hora é hora. Alguém chega, ele pensa que é para o almoço, e é para a espada. Aí nesse período que Paulo está esperando o dia da sua execução, sabendo que pode ser a qualquer hora, ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Fala sério, dá para se alegrar no Senhor sentenciado à morte, sem saber o dia da execução, sabendo que pode ser amanhã de manhã? Paulo conseguia. Qual era o segredo? Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E eis que eu estou pronto, não apenas a ser preso, mas também a morrer, pela causa de Cristo. Porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Ou seja, se eu tiver a certeza que estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, a minha vida ou a minha morte não me inquietam. Cumpra o teu propósito, obedece, vai na direção que Deus estabeleceu. Se você tem certeza que Deus estabeleceu, avança. E é muito gostoso quando você sabe que Deus sabe o que Deus mandou você fazer. Que o mundo está pegando fogo e você sabe que Deus te mandou ir. Você sabe que Deus te mandou ficar. Nunca subestime a força de uma pessoa que decidiu obedecer a Deus. 4º lugar, vamos terminando. Privilégio de obedecer. Quando decidimos obedecer, o Senhor nos concede conquistas inimagináveis. Ele vai te promover na tua obediência. Você vai alcançar degraus que você não planejava.
Provoca aí a pessoa que está próxima, já vou repetir: é marido, é filho, é esposa, é mãe, e diz para ele assim: você vai crescer. E larga de angústia, larga de aflição, larga de ansiedade. Deus vai fazer, gente. Ele disse que vai fazer, Ele vai. Ele vai. José. Quando José chega no Egito, ele chega como escravo. Eu já vi pregador dizendo que José chegou no Egito como escravo e de repente era governador. Tá certo. Chegou no Egito com mais ou menos 17 anos e assumiu o trono e o anel de primeiro-ministro do império com a média de 30 a 33 anos. Se você pensa que 13 anos na prisão, na escravidão, na corrente, de repente, mas o fato é que no capítulo 39 de Gênesis, quando a mulher de Potifar aborda José, a sua fala é: longe esteja de mim pecar contra o meu Deus. Ele é um escravo gerente, é quem gerencia os negócios de Potifar, ministro das forças armadas do Egito. De repente se tornou um escravo preso, piorou, foi para a cadeia. No calabouço, José continua obedecendo. Você tem que entender, querido, quando você decide obedecer, até no calabouço você frutifica, você vira bênção na vida de alguém. Deus te coloca em lugares onde alguém vai precisar de uma palavra através da sua boca, e Deus vai utilizar uma oportunidade para te trazer ao lugar que Ele pretende. No capítulo de número 40, 2 presos, colegas de cela, têm sonhos. Havia sido padeiro mor do faraó, o outro havia sido copeiro mor do faraó, chefe dos copeiros, chefe dos padeiros, gente da prateleira de cima. Quando eles sonham, José diz assim: me conta o sonho, quem sabe eu possa interpretá-lo. Sabe o que isso significa? Que quando ele era menino lá atrás, que teve sonho na casa do pai, ele já sabia o significado do sonho. Por isso que ele contou. Ele sabia o significado, ele tinha o dom de interpretações. E ele interpretou o sonho do padeiro e se cumpriu conforme interpretação. E conta e interpreta o sonho do copeiro e se cumpre. E quando, é muito engraçado isso, porque quando a interpretação de José se cumpre e o copeiro vai ser solto e devolvido à sua posição diante do rei, em um versículo só, José fala dele 7 vezes. Quando chegares diante do rei, lembra-te de mim e faz menção de mim, porque eu estou aqui injustamente, porque eu fui acusado sem cometer pecado. Mas lembra-te de mim, para que eu não pereça aqui, e para que eu seja solto. E quando você quer ser o centro da situação, Deus faz o copeiro esquecer de você. O copeiro esqueceu José 2 anos. Só que 2 anos depois, Deus quis refrescar a memória do copeiro e fez o faraó ter um sonho. E o faraó acordou turbado e voltou a dormir e teve o segundo sonho. E chegou na sala do trono nervoso, sem resposta, sem explicação. E de repente o copeiro olha para o faraó e diz: qual o problema? Tive 2 sonhos, não sei o significado. Lá na cela onde eu estava tinha um camarada, ele interpretava sonhos, e tudo que ele disse de mim e do padeiro se cumpriu. O faraó disse: manda chamar. Chegou a hora de Deus colocar José no lugar para o qual
ele tinha sido levado para o Egito. Segura lá, o lugar que Deus planejou para a sua vida. Não importa quantas voltas você precisará dar na trajetória, Ele vai te colocar onde Ele planejou. O problema é que a maioria de nós sofre do mesmo espírito de Jacó. Quer apressar as coisas. Você tem o direito, mas quer queimar etapas. Tem um bocado de gente na minha frente, não me refiro só ao templo, me refiro em casa, que queimou etapas. E quem já fez faculdade sabe que você pode chegar num semestre e dizer assim: eu não me simpatizo com essa disciplina, não vou pegar essa disciplina agora. E você faz o semestre sem cumprir aquela disciplina. E no próximo semestre você diz: não vou pegar ainda essa disciplina, ela é muito chata. E você faz o outro semestre sem aquela disciplina. E você estuda 4 anos, 5 anos, 6 anos, a depender do curso, sem aquela disciplina. Mas na hora da formatura, quando você vai levantar os créditos, lá consta que você queimou uma disciplina, e não dá para concluir o curso sem voltar lá. Ei, Deus está falando. Tem gente que está sendo levado de volta para uma etapa que você pensou que já tinha sido vencida, porque você queimou uma disciplina. E é preciso ir lá cumpri-la, é preciso ir lá resolvê-la. Não dá para saltar um degrau. Vou sair dessa igreja porque eu não suporto aquela irmã que senta na fila da frente todo dia. Se Deus colocou aquela irmã da fila da frente para ser parte do processo que você tem que passar, você vai mudar de igreja, e quando chegar na outra tem uma irmã que senta na fila da frente e que vai ser exatamente, porque você tem uma etapa a cumprir. Não queime, passe pelo processo. Passe pelo processo. Deus está te treinando para o lugar que Ele planejou. Alguém pode dar glória a Deus e aleluia? Eu vou terminar. Quando decidimos obedecer, é o privilégio da obediência, e perseveravam na doutrina, permaneciam, obedeciam, não tentavam arranjar vias de inovação. Quem permanece será guardado na hora da tribulação. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra, como guardaste a doutrina, como guardaste o ensino, como guardaste a revelação do meu pensamento, a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os que habitam sobre a terra. Olha para mim. Fui vacinado contra julgamento, tá? Há muitos anos. Não julgo ninguém. Graças a Deus. Não sou nem tentado a julgar alguém. Estou dizendo isso por causa do que eu vou falar agora. Eu estou orando. E eu não sou o cara que mais ora no mundo, pode ter certeza. Mas eu faço algumas indagações com Deus. E uma das indagações que eu tenho feito é: por que isso que a gente está vivendo agora? Aquilo que eu disse domingo: tem servos teus morrendo. Eu entendo o juízo sobre o mundo por causa da iniquidade, da rebeldia,
a vituperação das coisas santas. Mas a igreja, e em algum momento essa semana o Senhor me disse assim: você não conhece a minha relação com cada um dos meus servos, e você não sabe do que eu tenho que tratar com cada um individualmente, mas tudo permanece no meu memorial. Tem coisas de você que eu não sei, tem coisas de mim que você não sabe. Mas Deus sabe todas as coisas. E de vez em quando Ele chama um e diz assim: vem cá que a gente precisa conversar. Hoje eu consigo entender uma postura que meu pai tinha que me revoltava. Meu pai nunca me dava uma surra na hora que eu errava, irmão Batista. Nunca. Eu lembro de uma vez que demorou tanto que eu pensei que ele tinha esquecido. Eu já estava dando glória a Deus. Graças a Deus que esqueceu. E olha que aquela foi pesada. Eu aprontei uma pesada. E ele largou de mão. Eu não lembro porque eu era menino, mas muito tempo depois meu pai me chamou: Josué, não vou dizer como é que ele me chama não, tá? Ai. Josué, lembra daquele dia que você fez assim? Lembra que eu te falei que eu ia te dar uma sua? Eu lembro, mas pensei que eu tinha esquecido. Esqueci não, é hoje. Mas como é que você apanha se você não tem mais nem o gosto da desobediência? Eu vou te dar 12 bolos de palmatória, irmão. E meu pai tinha 2 palmatórias que ele ainda resolvia dar nome. O nome de uma era Dofina, a outra eu nem lembro, graças a Deus. Até o dia que eu dei fim nas 2. Até hoje ele procura. E quantas vezes a gente pensa que Deus esqueceu? Aí quando o tempo passa, ele diz assim: vem cá para a gente conversar. Por isso que arrependimento é o caminho que nos salva. Porque a única forma de tratar o erro é com arrependimento, confissão e conversão. Enquanto não houver esses 3 estágios na vida, a pendência está lá. Quando há arrependimento, confissão e conversão, a misericórdia do Senhor opera para salvamento, para livramento, para proteção. E aí o resto fica por conta dele, saber como vai tratar com cada um. O Senhor está te guardando, o Senhor está nos guardando, o Senhor é quem nos guarda, e está tratando com cada um de nós individualmente. Alguém diz amém? Vamos terminar? Quando você obedece, o Senhor reserva para você coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor ainda faz uma promessa em relação a isso, quando ele diz o seguinte: nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel. Ser fiel. Provoca aí a pessoa do lado e diz: ser fiel até
a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fica de pé, por favor. Esse é o privilégio de obedecer. Há uma coroa reservada para os que obedecem. E eu não estou dizendo que obediência é infalibilidade. Nós somos falíveis, somos falhos. A natureza do pecado de algum modo está em nós. Mas obediência é a determinação de não permanecer no erro. É a determinação de aceitar a repreensão do Pai e mudar de postura. Isto é espírito de obediência. Por que Deus diz que Israel tem dura cerviz? Porque Israel estava todo dia teimando nas mesmas coisas. Por que Davi erra quantas vezes e Deus não retira uma revelação de sobre Davi, homem segundo o meu coração? Tanto Deus não retira que essa expressão se repete no Novo Testamento. Como? Porque você não vai encontrar Davi cometendo o mesmo erro duas vezes, nenhuma vez. O seu arrependimento gerava uma mudança tão genuína que ele mudava a sua rota, sua trajetória, seu destino. Decida obedecer. Vou repetir porque só um ouviu. Decida obedecer. Perseveravam na doutrina. Persevere, segure, aguenta firme. Está difícil, mas a graça de Deus está sobre você. O Espírito da graça está operando sobre a sua vida, está esmagando, mas suporta. O Espírito Santo está vendo, está doendo, pede misericórdia, porque o Senhor está contemplando a tua dor e ouvindo o teu gemido. Aguente firme, você vai atravessar esta nuvem de desafio, você vai atravessar o deserto de provação, você vai atravessar o mar vermelho, a nuvem cinzenta. Aguente firme, persevere em obedecer. E ninguém venha com gracinha dizendo que é fácil, que obedecer é diversão. Esse dia eu vi um pregador dizendo: ser crente é tão bom que é uma diversão. No dia que a tua fé for uma diversão, a igreja é o parque errado. A fé nunca foi diversão. Pelo contrário, já foi para muitos tribulação. Mas ainda assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Levante assim a mão comigo e diga comigo: Senhor, sozinho eu não aguento, mas debaixo da tua graça e no poder do teu Espírito, eu sei que é possível. Eu rendo a ti a minha vida e eu submeto ao Senhor a minha vontade. Eu
decido fazer a tua vontade, em nome de Jesus.